abrir a sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, no capítulo 28, nós vamos ler 2 versículos. Queria eu ter mais tempo para nós ler bem mais, amém? Livro de 1 Crônicas, o capítulo 28, versículo 20 e o versículo 21, amém? Versículo 20 diz o seguinte: e acrescentou, seja forte e corajosos, mão ao trabalho, não tenha medo, nem se desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, fala comigo, meu Deus, está com você. Ele não deixará nem o abandonará, até que se termine toda a construção do templo do Senhor. As divisões dos sacerdotes e dos levitas estão definidas para todas as tarefas que se farão no templo de Deus. E você receberá a ajuda de homens peritos, fala comigo, peritos, em todos os tipos de serviço. Os líderes e todo o povo obedecerão a todas as suas ordens. Amém? Quem disse essa palavra? Quem é que está mencionando essa palavra? Diga comigo, o rei Davi. Amém? O rei Davi, amados, nos últimos momentos de vida dele, quando ele já é velho, no momento então que ele decide comunicar então ali a todo o seu reinado, quem seria o seu sucessor, ele faz o seu último discurso. E nesse último discurso ele reuniu todos os líderes de Israel, todos os chefes de tribos, comandantes, oficiais, administradores e seus filhos. Quem foi que o rei Davi reuniu? Fala comigo, comandantes, líderes de Israel, tribos, chefes de tribos, administradores e todos os seus filhos. Amém? E o que o rei Davi ele fez ali? Naquele momento então que ele faz esse discurso, que é a palavra que eu acabei de ler, ele está dando uma palavra para quem? Para Salomão. E ele está encorajando o seu filho Salomão ali a assumir algo que era escolhido inclusive por Deus, assumir o reinado, assumir o trono. Mas nesse discurso, Davi então ele deixa claro o seu desejo e anuncia que não iriam construir ali o templo do Senhor. Qual que era o desejo do Davi? Davi disse, era o meu desejo, era a minha vontade construir um templo para quem? Para o meu Deus. Mas Deus disse para mim, Davi, não será você que irá construir esse templo, porque você é um homem de guerra, um homem sanguinário. As suas mãos matou muitos homens no caminho, na sua longa jornada. Por causa disso, quem irá construir o templo será quem? O seu filho Salomão. Mas no discurso de Davi, ele reconhece que a mão de Deus era sobre a sua vida quando o escolheu como rei. Se você pegar todo o capítulo 28, você vai ver ele dizendo isso. Ele diz, meus amados, meus servos ali, né? Ele chama meu povo. Eu estou aqui hoje, né? Mais ou menos para me despedir de você. Mas eu quero dizer a você que não há nada de grandioso em mim, senão a presença do meu Deus. Eu era uma pessoa insignificante, a minha família era uma família insignificante, mas Deus escolheu a casa do meu pai, Jessé, e resolveu me escolher como rei sobre Israel. Então, nos últimos momentos da vida desse homem, ele poderia ter dito, é porque eu sou experiente, é porque eu tive os melhores comandantes, é porque eu ia engrandecer o nome dele. Mas hora alguma ele engrandece o seu nome. Ele engrandece o nome de quem? Ele engrandece o nome do Senhor. E ele olha para aquela nação e ele diz para a nação, Salomão foi o escolhido por Deus para construir o templo. Salomão foi aquele então que Deus escolheu para me suceder. Ele deixa bem claro que a escolha do filho não foi uma escolha dele,
mas uma escolha de quem? De Deus. Amados, quando eu olhei para esse discurso, eu falei, meu Deus, o que é isso? Como pode um homem fazer um discurso como esse, nos seus últimos momentos de vida? Mas ele diz mais, ele diz a todo o seu reinado, eu estou deixando o modelo do templo que deve ser construído. Esse templo, ele não é tirado da minha cabeça, a ideia não é minha. Eu recebi todas as instruções da parte de Deus para construir esse templo. E esse templo, ele já foi todo planejado. Eu já estou deixando a madeira que será usada, eu já estou deixando o ouro que será utilizado, eu já estou deixando tudo preparado. Você há de convir comigo que o versículo 21, ele diz, as divisões dos sacerdotes e dos levitas estão definidos para todas as tarefas que se farão no templo de Deus. E você receberá ajuda de homens peritos em todo tipo de serviço. Ele está dizendo, Salomão, não te preocupa com nada, meu filho. Já está tudo pronto. Esses homens não são qualquer homem. São homens preparados por Deus. Os líderes e todo o povo obedecerão às suas ordens. Moço, quando eu olho para esse rei e eu vejo esse discurso, eu posso dizer para você que é o tema da nossa palavra de hoje. Esse homem foi um pai professor. Ele não foi só mais um pai. E você vai entender ao longo dessa mensagem realmente quem foi Davi e por que eu trago esse tema no dia de hoje. Por que eu trago esse tema que vem do coração do Senhor? Porque você como pai tem uma responsabilidade de ensinar os seus filhos. Hoje quem está comandando a humanidade realmente é professor. E nós temos professor em sala de aula que não está suportando estar dentro da sala de aula. Nós temos professor como influência. Nós temos professor nos 4 cantos. Mas tem faltado professor dentro da própria casa. E nós precisamos entender que esse é um movimento diabólico para destruir a masculinidade, inclusive a paternidade. Porque na casa que faltar um pai, e olha que eu não estou falando faltar um homem, na casa que faltar um pai, tem uma mulher doente e tem filhos rebeldes. A casa que faltar um pai, tem destruição. A cidade que faltar pai, ela está tendenciada ao fracasso. A nação que faltar pai, ela está tendenciada ao fracasso. Porque quem dá o tom do mundo é pai. E nós precisamos entender isso. E eu faço questão, inclusive, de dar essa palavra. Falei para Amor, sabe por que eu tenho autoridade para falar isso? Porque dentro da minha casa eu tenho um pai. E eu posso dizer isso para você. Eu tenho um exemplo de pai dentro da minha casa, educando todos os dias as nossas filhas. E porque eu tenho um pai dentro de casa, eu posso ser mulher. Eu posso dormir tranquila, eu não preciso me desesperar, mas a sociedade tem levantado cada vez mais o nome da mulher e não estou aqui diminuindo, pelo contrário, eu só quero deixar claro que cada um deve ter o seu lugar e nós não vamos cair nessa armadilha. Você está numa igreja onde pai é pai e mãe é mãe e cada um faz a sua função. Amém, igreja? E nós temos uma referência. E a referência que nós vamos usar hoje é do rei Davi. E eu te dou como orientação chegar na sua casa. Pega o capítulo 28 de 1 Crônicas e estuda um pouco mais sobre a vida de Davi. Davi exerceu, pelo menos nos últimos momentos da sua vida, uma paternidade o quê? Consciente. Amém? Seja um pai consciente do seu papel. Mas sabe qual que é o nosso maior problema? É que a maioria dos pais, eles não sabem nem a função dele. Ele não sabe nem o que ele deve fazer. Ele não sabe nem o caminho que ele deve seguir para ele conduzir o seu filho, para ele levar o seu filho para um lugar de vitória, para que o seu filho verdadeiramente ele possa
ter segurança. As últimas falas desse rei não era porque ele era um rei. Ele deixou um filho tranquilo, emocionalmente falando, financeiramente falando e espiritualmente falando. É lógico que Salomão tem suas falhas, mas eu não vou colocar a falha de Salomão na conta de Davi, porque ele recebeu instruções e a própria palavra confirma isso. Mas ele deixou o seu próprio coração se corromper. Então no dia de hoje eu quero trazer para nós esse pai que é o quê? Um professor. E você vai entender um pouco mais à frente o porquê desse título. Então o que esse pai, o Davi, ele mostra para nós? Eu vou apresentar hoje para você 4 pontos nessa mensagem. Ele prepara não só o coração desse filho, mas ele prepara o coração, o caráter para a missão. Mas a palavra do Senhor diz que os nossos filhos são como flecha na mão do guerreiro. E feliz quem tem muito. Mas hoje inclusive é algo que tem se diminuído cada vez mais. Mas o que ele precisa fazer para que realmente esse filho, ele tenha sucesso? Primeiro ponto, esse pai ele precisa ensinar pelo exemplo. Amém? Você pode falar isso comigo? Diz, um pai que é professor, ele ensina pelo exemplo. Esse pai que é um professor, ele transfere valores que são o quê? Eterno. Logo ele vai ensinar princípios. Esse pai que é um professor, ele é o quê? Fala comigo, dá suporte emocional. Esse pai que é um professor, ele deixa um legado espiritual. Ele não deixa só herança, ele deixa um legado espiritual. Então vamos ao primeiro ponto dessa mensagem. Um pai que ensina pelo exemplo. 1 Crônicas capítulo 28, verso 9. O que Davi disse para Salomão? E você, Salomão, meu filho, reconheça o Deus de seu pai. Ele não disse reconheça o Deus do pastor. Ele não disse reconheça o Deus do sacerdote, que naquela época era sacerdote, profeta. Ele não disse reconheça o Deus do profeta Natã, não, ou do profeta Gade. Ele disse reconheça o Deus do seu pai. Sabe por que ele pôde dizer reconheça o Deus do seu pai? Porque Davi é um exemplo de um homem com temor a Deus. É o exemplo de um homem que consulta a Deus. É o exemplo de um homem que vivia na dependência de Deus. E ele acrescenta e diz, sirva-o. De qualquer jeito? Ele diz, sirva-o com o coração que? Íntegro. A palavra íntegro quer dizer inteiro. E a palavra inteiro quer dizer que ele pensa e fala e age com congruência. Ele não diz uma coisa e faz outra diferente. Ele não fala uma coisa e tem outra coisa no seu pensamento. Mas é que há um alinhamento e com uma alma voluntária. Você não será obrigado, meu filho. Não será obrigado a servir o Deus do seu pai, mas reconheça o Deus do seu pai. Esse homem já é homem, Salomão. Não é mais um menino, ele já é um homem. Ele estará ali no momento de receber a chave do trono, do homem segundo o coração de Deus, e o rei, que até hoje é referência, que é o rei Davi. E nesse momento, então, ele escuta essas palavras de quem? Do seu pai. Você sabe qual que é o problema de hoje? É porque qual é o pai que tem coragem de dizer, faça o que eu faço? Siga o meu exemplo. Esse é o maior problema que nós temos. Porque às vezes ele não está sendo exemplo para o próprio filho. E pai tem que ensinar é pelo exemplo. Quanto menos falar, melhor é. Mas que o exemplo dele, que a prática dele diariamente possa conduzir esse filho para onde? Para o trono do Deus Todo-Poderoso, mas que é o melhor pai. E você tem uma excelente oportunidade para aplaudir o Senhor. Você tem o melhor pai. E o melhor pai vai estar dentro da nossa casa.
Nós precisamos ser uma igreja que nós ensinamos a verdade, o que está na palavra. E Salomão, ele diz isso. Quando nós olhamos Provérbio 4, versículo 3, ele diz: quando eu era menino, o que é que ele fala? Ele andava na companhia de quem? Eu andava na companhia de quem? Do meu pai. Quando eu era menino na companhia do meu pai, uma criança o quê? Mas única aos olhos da minha mãe. Ele andava na companhia de quem? De meu pai. Dá um cutucão quem está do lado e diz assim: olha, andava era na companhia do pai dele. Era na companhia de quem? Amados, a nossa primeira filha é mulher. Mas antes de engravidar, eu recordo de um dia que eu olhei para o Acém e falei assim: ora bem muito para Deus te dar um filho homem. E ele disse: por quê? Eu falei: para poder você andar com ele. Ele disse: você acha mesmo que tendo eu uma filha mulher, eu não vou andar com minha filha, Dilce? Quantos estão próximos de nós? Vocês viram as meninas andando mais com quem? Comigo ou com o pai? Com o pai. Andam sim comigo e andam conosco, mas ele jamais deixa de andar com elas em nenhuma fase da vida delas. Desde bebê, desde sempre, elas andaram com quem? Com ele. Porque a palavra diz que tem que andar com quem? Papai. Amém? Filho tem que andar com o pai. O pai é um modelo. Você pode repetir isso? Fala: o pai é um modelo. É um modelo de quê? Ele é um modelo de pai, ele é um modelo de esposo e ele é um modelo de servo. É para o pai que o filho vai olhar. É para o pai que o filho está com um olho nele. Não adianta, amados. Esse é o nosso maior problema hoje. Amados, se o seu filho não te tem como referência, nós teríamos que nos preocupar. Sabe por que tem criança no quarto? Sabe por que tem adolescente dentro do quarto? Porque está faltando o quê? Companhia. É por isso, amados, precisamos entender que há necessidade de se fortalecer os vínculos. Há necessidade de caminhar com o pai. Os filhos precisam estar com os olhos em quem? Em papai. A primeira coisa que o filho vai olhar, como é que o papai trata as pessoas. O pai é referência de como ele deve tratar as pessoas. Se você diz muito obrigado, o seu filho vai acostumar a dizer muito obrigado. Se você pede por favor, o seu filho vai pedir o quê? Por favor. Se o seu filho vai te ver de cara feia, ele vai andar de cara feia por onde ele passa. Mas se o seu filho vê você sorrindo, ele vai andar o quê? Sorrindo. Você é o exemplo. Como você tem tratado as pessoas. Mas pasme, vou dizer algo que choca. Toda mulher casa com um homem parecido com quem? Com quem? Com papai. Você pode prestar atenção, e por mais que doa em você, mas aceite que dói menos. Nós, inconscientemente, nos casamos com um homem que parece com o nosso pai. É por isso que muitos já acabam 1, 2 casamentos. Por quê? Porque ele não queria. Quando entra para dentro de casa, viu que papai tratava daquele jeito. Aí casa com um homem parecido com quem? Com o papai. Vai dar ruim. Vai ter que chutar o balde. Muitas, por falta de sabedoria, por falta de conhecimento, por falta de apoio, inclusive, tem casamentos desfeitos. E como é que filhinho vai tratar a esposa? Como é que um marido vai tratar a esposa? Chuta. Do jeito que o papai trata. Amado, o mundo tem levantado. Está gravando e eu sei que é duro que eu vou falar, mas eu vou falar. Nós não precisamos levantar bandeira contra o feminicídio.
O que precisa ser restaurado é a família. O que precisa ser restaurado é o amor dentro do lar. O que precisa ser restaurado é o papel de A e o papel de B. É o papel da mãe e o papel do pai. Me causa estranheza quando uma mulher se associa com um homem que agride ela. Mas sabe por que a maioria aceita? Porque acostumou ver papai maltratar mamãe. E ela acha que aquilo é normal. Um homem que agride uma mulher, ele costumou de ver o pai. Pode não ver batendo, às vezes agredindo como você pega com um pedaço de pau. Mas agrediu como? Verbalmente. Agrediu com falta de respeito. Nós precisamos resgatar os valores dentro da nossa casa, amados. É o pai que dá o tom. Não é à toa que nós estamos diante de uma sociedade com tanta mulher cansada. Mas eu não estou te batendo, pai. Eu não estou te batendo, homem. Eu estou hoje com uma palavra de esperança para você entender o seu lugar e chamando a nossa responsabilidade. Se você me perguntar qual que é o meu maior desafio como mulher, você sabe qual que é o meu desafio como mulher? Aprender a ser mulher e ficar no meu lugar e deixar o meu marido ser o homem da casa. Uma mulher que faz tudo, uma mulher que se levanta para fazer tudo, ela marma assassinando um homem todos os dias, mas a verdade é que ela não sabe disso. Eu sei que para um homem que não está muito acostumado e que inclusive não foi ensinado a fazer o que precisa ser feito, às vezes ele é um pouco mais parado, mas nós, na nossa velocidade toda, nós queremos fazer o quê? Nós queremos fazer e passar por cima e fazer o que não é papel nosso. Década de 80. Eu falo sem medo de ser feliz. Década de 80 gerou uma geração de mulher macho. E toda casa que tem uma mulher macho tem homem fraco. E nós não estamos destruindo somente a nossa vida. Nós estamos destruindo a vida dos nossos descendentes. Nós estamos destruindo a vida dos nossos filhos. Por isso, deixa papai ser pai. Deixa papai fazer o que ele precisa fazer. Nós precisamos entender o nosso papel. Todo pai, quando vê uma filha sendo maltratada, dói nele, não dói? Dói ou não dói? Se lembre, hoje, que a maioria de nós estamos com os nossos filhos pequenos. Como é que você está tratando a sua mulher? Não seja indiferente. Você é o exemplo. O seu filho vai olhar para você. Mas sabe por que às vezes você não consegue? Porque seu coração está machucado. Porque seu coração está doendo. Porque eu também vou dizer para você, você que é homem que está sentado aqui, não tiver o pai que deveria ter tido. Você nem sabe o que é ser pai. Porque o mínimo que você sabe, às vezes ainda sabe, cheio de erro, cheio de falha. Mas eu também não estou aqui para colocar peso sobre os ombros do seu pai. Eu estou aqui para te trazer consciência. Eu estou aqui para te trazer a verdade. Não odeie seu pai. Não julgue o seu pai. Porque eu posso garantir a você que o seu pai foi o melhor nas condições que ele pôde. Amém? Lembrem disso. É para você, pai, que a sua filha está olhando. É para você. É para você, pai, que o seu filho está olhando. E que ele possa tratar a esposa dele como você trata a mãe dele. Trate com carinho, trate com amor, trate com respeito. Trate. Mas você foi ensinado que você tem que ensinar o seu filho com o quê? Com vara. Foi ou não foi?
E quantas varas você levou para aprender? Quantas varas você levou para aprender? Quantas peias não merecidas você levou? Quantas vezes você ficou na mão do seu pai e sua mãe desesperada chorava no canto? Quantas vezes teu pai te deu uma varada tão forte com palavras que machucou você? E filho de pai crente ainda abria a boca usando a própria palavra para machucar o filho. Filho de pai crente apresentou um Deus que não é pai. E nem vou dizer que é juiz. Deve ser bem um comandante do PCC. É por isso que hoje a gente está vivendo no mundo em que a gente vive. Você sabia o que significa a vara, que tantas vezes é referenciada na Bíblia? A palavra vara, que está no versículo de Provérbio, significa shebet. E você sabe o que significa a palavra shebet? Autoridade, limite, disciplina, proteção, e não o ciclo da violência. Você sabia disso? Eu também não. Inclusive eu fui uma promotora da violência. Mas graças a Deus que o Senhor é bom e que Ele abre os nossos olhos. Amém. A palavra vara significa shebet. Você pode dizer isso comigo? Shebet. E sabe o que significa? Fala comigo. Autoridade, disciplina, proteção. Tem dois equívocos grandes na Bíblia. Um deles é referente à vara, shebet, que essa vara é para matar o filho, é para sangrar o filho. Oh, amados, toda vez que você precisar usar a vara para disciplinar o seu filho, só vai revelar o quanto te falta autoridade. E se está faltando autoridade, e se a rebeldia está reinando na sua casa, eu vou te dizer algo que vai doer, mas está faltando amor. Porque o pai que ama o filho, e o filho se sente amado, ele é obediente. Não replique o modelo do seu pai. Hoje o Senhor está te trazendo aqui para te trazer clareza, para te mostrar como você deve caminhar. E eu declaro que sobre a sua vida há o que? Autoridade. A mesma autoridade que está sobre o cetro do rei. Eu declaro que você é sábio e que você conhece os instrumentos de disciplina, mas todas as ferramentas que você deve aplicar com seu filho, mas a ferramenta mais poderosa para você disciplinar o seu filho tem nome, é amor. Ganhe o coração do seu filho, ame o seu filho, e que o seu filho ele se sinta o quê? Amado. Amém? O segundo equívoco que a gente vê muito, ainda referente à vara, é mate, que é a palavra vara também, quando se refere ao cajado, quando se refere ao bastão, a vara usada pelo pastor e não o cetro usado pelo rei. Essa vara, ela também não ficou para matar as ovelhas. Quantas vezes você já viu gente dizer, eu sou pastor e desço o cajado? Mas você já viu a vara, o cajado do pastor? Ele tem uma voltinha na ponta, sim ou não? Sim. Aquele cajado é para arrebentar aquele que vem pegar a ovelha. E aquela voltinha é para puxar a ovelha quando ela está indo para o lugar que não deveria. Deus, se você está dizendo então que não deve usar a vara, eu vou voltar e falar para você.
não é que a Bíblia condene, mas ela ensina a usar com sabedoria. Mas eu preciso deixar essa verdade para você. Se você precisar usar a correção com seu filho, e aí estou falando do cipózinho, quanto mais você precisar usar ele, mais mostra que está te faltando autoridade, está faltando os limites estabelecidos, e você precisa resgatar isso dentro da sua casa. Amém? Você consegue imaginar uma criança apanhando e o pai descendo o cinto, a chinela, o pau nela e dizendo: é por amor? Você consegue imaginar isso? Todas as vezes que uma mulher apanhar de um marido, de um companheiro, o que está dentro dela? É porque ele me ama? Você consegue conceber isso? Você consegue imaginar uma cena dessa? Não. Que não façamos isso, amados. E nunca diga que é por amor. E nunca diga que dói mais em mim do que em você. Eu profetizo sobre a sua vida. Você é um pai cheio de autoridade. Você recebe isso nessa noite? Porque Deus é autoridade. Deus derrama autoridade sobre a sua vida. E Ele quer uma nova história para a sua casa, para os seus descendentes. Eu tenho certeza que você não fica feliz em vendo os seus netos apanhar dos seus filhos. Eu tenho certeza que você não ficaria feliz em ver a sua filha batendo, apanhando do marido, ou o seu filho espancando uma filha alheia. Quantos entendem essa palavra nessa noite? Amém? Então você precisa ensinar pelo Meu Deus, e o tempo está passando. Segundo ponto dessa mensagem: um pai que é professor, ele transfere o quê? Valores. E é qualquer valor? Não. 1 Crônicas, capítulos 28. Ainda a parte B, o que nós vamos encontrar? Davi diz a Salomão: porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios dos pensamentos. Se buscarem, Ele deixará que o encontre, mas se o abandonarem, Ele os rejeitará para sempre. O que nós precisamos ensinar, amados? O pai que é professor precisa ensinar valores eternos para esse filho. Ele precisa dizer para esse filho que ele precisa andar no caminho baseado em princípios. Então o que ele precisa ensinar? Primeiro ponto, dentro dos valores eternos, ele precisa ensinar que para seu filho que Deus deve ser prioridade. Ensine o seu filho a buscar a Deus como? Na leitura da palavra e por meio da oração. Eu não vou falar todos os versículos, mas está aqui a referência para você pegar. O seu filho, ele precisa aprender que você é o quê? O protetor. Quem é que protege a casa? Quem protege a casa? O pai. Então ele precisa firmar a identidade dos seus filhos em amor e com cobertura espiritual. Na sua casa, não deve ser a mamãe a primeira que se arruma para ir para a igreja. Na sua casa não deve ser a mamãe que puxa para ensinar a Bíblia. Na sua casa não deve ser a mamãe conhecida como a mulher de oração e você é aquele que nunca vai para o secreto. Você precisa ser um homem de oração e um homem de leitura da palavra. Toda casa, amados, disfuncional, onde é a mulher que faz esse papel, o que nós vamos estar gerando? Insegurança. Hoje a gente não entende a razão de que tanta ansiedade, tanta doenças psicossomáticas, porque falta segurança. E quem é que dá esse tom de segurança para casa? Fala comigo, papai. O papai, ele também deve ensinar o quê? Que ele deve ser o provedor.
quando o papai é o provedor, ele vai estar estabelecendo inclusive o quê? Uma segurança emocional e espiritual. Está todas as referências aqui. E por fim, o quarto ponto, dentro dos valores eternos, ele precisa dar o quê? Dar limite. Eu não sei na sua casa, mas quando eu era criança e eu olhava os vizinhos, toda casa que a mãe tinha que dar a ordem, o que acontecia? Esses filhos se tornavam filhos rebeldes e filhos insubordinados. Eu vou te contar algo para você hoje. Quando eu falo de dar segurança, o filho ele precisa sentir esse ambiente seguro dentro de casa. Filhos que não conseguem dormir direito de noite, filhos que têm insônia, filho que vive num pesadelo, é porque durante o dia ele vê o movimento da casa. Ele percebe briga entre o casal, ele percebe a mãe desrespeitando o pai agredindo a mãe. E eu não estou falando, gente, de bater, eu estou falando inclusive do tom de voz. Quando isso acontece, você gera uma sociedade como nós temos hoje, insegura, não consegue se dar bem no trabalho, não consegue administrar as finanças. Por quê? Porque ele não aprendeu isso dentro de casa. Na nossa casa, a maior parte do tempo, isso não é segredo para a maioria, eu tive um salário maior. Mas entenda uma coisa, nunca sou eu que libero a carteira, não é, amor? Quem libera a carteira lá em casa é quem? Papai. Nós precisamos de sabedoria para ensinar. Elas sempre que pedem algo, ela pede para quem? Para ele, para o papai. Pasme, mas inclusive em qualquer rodada, vocês já saíram conosco, já igreja, quem é que se levanta para pagar a conta? É o papai, porque quem faz esse movimento é ele. E eu vou dizer para vocês, se um homem chegar lá em casa para pegar uma filha nossa, para sair com ela, seja para onde for, e ele não ter condições de pagar a conta dela, eu só lamento, ele não serve para ela. Entende o que eu estou falando? Às vezes, são nos mínimos detalhes do dia a dia que nós vamos introduzindo valores nos nossos filhos e não percebemos. Deixa o homem dar o tom. E você que é homem, aprenda isso. Libere a carteira. Deixa seu filho, deixa sua filha se dirigir a quem? A você. Amém? Porque se você tem esse ambiente dentro de casa, o que vai acontecer? Você vai ter filhos mais seguros. Amém? O que é disso? Ensinar por princípios. Ensinar por princípio. A palavra do Senhor, gente, de Gênesis e Apocalipse, ela está cheia de quê? Só que para cada promessa eu tenho um princípio antecedendo a promessa. Para cada promessa eu tenho um princípio antecedendo a promessa. E nós somos muito inexperientes naquilo que nós fazemos. Se eu perguntar aqui para nós, quantos livros você já leu sobre criação de filho? É melhor eu não perguntar, porque nem os versículos da Bíblia a gente não sabe o que fala. E nós queremos ser doutores, mas a gente não estudou. E a gente também não tem conselheiro. O que diz a palavra do Senhor? Na multidão de conselho há tolice. É assim que está escrito? Na multidão de conselho há sabedoria. Com quem você está andando? Com quem você caminha? Quem são as pessoas que te orientam com relação à criação de filhos? Quantos livros você já leu? Quantas aulas de graça tem no YouTube que você deveria estar aprendendo, inclusive sobre como criar filho? Pessoas de renome, pessoas de referência para nós.
Mas nós não fazemos isso. A palavra do Senhor diz que os nossos filhos foram liberados para prosperar. Bendito é o fruto do teu ventre. Está para nós quanto mulher. Diz o quê? Que os filhos são como flecha na mão do guerreiro. Feliz é quem tem a sua aljava cheia. Mas para isso você tem o que antes? Tem um princípio. Você precisa ensinar o seu filho. Ensina a criança o caminho que ela deve andar, e quando ela for velha ela não vai se desviar dele. Mas o problema é que no final da vida a gente está tendo muito filho que ferido, porque nós quebramos princípios. A promessa é de que Deus vai nos proteger, sim ou não? Sim. Mas o princípio é que você precisa ser o provedor de segurança, de finanças, e em todos os sentidos da vida do seu filho. E como é que você faz isso na realidade? Simples, amado. Você só precisa ser um pai Você precisa ser o pai o quê? Presente. Não é dar presente, é ser presente. Dê um sorvete de R$2 para o seu filho e passe a tarde com ele, ao invés de você dar um iPhone. Porque mais vale a presença do que o presente. Amém? Glória a Deus. Eu queria deixar essa frase para você, amados. Pais que conhecem a Deus não apenas ensina com palavra, ele modela o caminho com a própria vida. Amém? A vida é a sua e eu tenho que correr. Terceiro ponto. Um pai que é professor, ele dá o quê? Suporte emocional. Quando Davi, ele olha para Salomão, ele disse para Salomão que o reinado, ele disse para Salomão que aquele povo era difícil, ele disse para Salomão que o reino estava quebrado, ele disse para Salomão que Salomão poderia enfrentar a guerra, ele disse para Salomão que seria triste o fim dele, que estava difícil mesmo aquele tempo, mas ele disse o que? Coragem e mão à obra, não tenha medo, não se apavore, porque o Senhor Deus, o meu Deus, Ele estará com quem? Com você. Todas as vezes, amado, que você ver o seu filho num momento difícil, todas as vezes que você ver o seu filho num momento de insegurança, você precisa encorajar o seu filho. Mas o problema é que mais sai da nossa boca palavras de destruição do que palavra de encorajamento. Eu trouxe um vídeo, inclusive, para mostrar aqui. Depois eu mando no grupo da célula, porque não vai dar tempo. Mas um momento em que uma menina, uma criancinha, não sei se tem 2 aninhos, ela está fazendo uma apresentação. E quando ela está fazendo uma apresentação, por alguma razão, ela se destoa das outras e ela começa a chorar. Você sabe o que foi que o pai fez? Você sabe o que foi que o pai fez? Não interessa quem está comandando aquele negócio, ele se levantou onde ele estava, ele subiu no palco, ele pega a criança e ele começa a dançar e fazer o que as outras crianças estavam fazendo. A criança deita no ombro do pai e ela começa ali naquele momento de segurança. Mas a maioria de nós é quando o filho desce e fala: que vergonha você fez comigo, você veio só me fazer passar vergonha. Um pai que fala isso com o filho é um pai ferido. Deixa eu te dizer uma coisa que eu aprendi, e eu falo inclusive para mim: todos os apontamentos seus para o seu filho, quando você chama o seu filho de moleque, é porque você teve problema com o seu pai, e o moleque era você, e agora você não resolveu o seu problema, a sua dor você está despejando em cima do seu filho. Todo pai que agride o filho é um pai ferido, é um pai que não teve um pai nas condições que ele deveria ter. Todo homem que não sabe cuidar de uma mulher é porque ele não viu seu pai sendo um exemplo. Eu duvido. Eu faço um desafio com você, de um pai que foi um exemplo, que realmente ele cuidou da mulher, que ele cuidou dos filhos, se esse filho está dando vergonha para ele. Não, amados. Volto a dizer para você, não é a palavra do estou te batendo. Eu quero trazer consciência para você. É consciência no dia de hoje. Você, se seu pai falhou com você, você tem um exemplo de pai. Davi bate no peito e diz: ei, o Deus meu vai ser com você. Todas as vezes que você vê o seu filho chorando, amados, tenha coragem.
Pega o seu filho no colo, proteja o seu filho. A hora que o seu filho está chorando não é hora de dar bronca. Porque se você der bronca nele, você destrui ele. Você gera uma memória, amados. Depois converse, depois resolva, mas primeiro acolha o seu filho. Primeiro dê amor ao seu filho. É tudo que nós mais precisamos nos dias atuais, amados. É disso. Cuidado com as palavras que você está liberando sobre a vida do seu filho. Quando um pai se levanta para instruir um filho com verdade e encorajar com fé, ele ativa o destino do seu filho. Deixa eu te falar algo, seu filho, ele vai lembrar do que você falou. Ele vai lembrar do que você disse. Ele vai lembrar. E hoje é noite do Senhor curar o nosso coração. Você é um pai segundo o coração do Senhor, você foi escolhido. Você hoje está aqui nessa noite para ouvir isso porque você foi escolhido. Escolhido pelo Senhor para ser o melhor pai. Agora pasme. Você sabe qual é a maior declaração de amor que você pode dar para o seu filho? Qual a maior declaração de amor que um pai pode dar para um filho? Chuta. Todas as vezes que eu pergunto para um pai qual que é a declaração de amor, você ama seu filho? Você ama seu filho? Ele diz: amo. A maior prova de que você ama o seu filho é cuidando de quem? Da mãe dele. Da mãe dele. Se você quer trazer segurança para o coração do seu filho, ame a sua esposa. Diga 1000 vezes eu te amo para ela e deixa seu filho olhar. Porque nós temos filhos inseguros porque nós vimos o quê? Pai brigando, confusão dentro de casa, e você está tendo o quê? Você está matando esse seu filho. Amado, eu já fui uma mulher muito tola. Quem está falando não é nenhum expert, não. Eu sei que muitas vezes as pessoas olhavam para mim e diziam assim: nossa, que mulherão pro Assênio. Sorte eu de ter casado com ele. Porque se fosse outro homem, provavelmente ter apunhado na cara, eu teria levado um bom tapa. Da forma que eu era. Arrogante, prepotente, criada como mulher macho. Não sabia ser mulher. E matava o pai das minhas filhas. A maior declaração de amor que nós devemos dar para um filho nosso é amando quem? Você pode repetir isso? Amando a mãe do seu filho. Amém? Quando você recebe essa palavra? Quanto mais você amar a sua esposa, você não tem noção, amados, do que é estar dentro de uma casa com grito, com confusão. O que essa criança vai gerar? Medo. E você sabe que eu estou falando a verdade, porque você se lembra do que você passou. Não lembra? É só ativar a memória. Por fim, esse pai, ele deixa um legado espiritual. Esse versículo é o que mais arde no meu coração. Os últimos momentos de Davi diz: as divisões dos sacerdotes e dos levitas estão estabelecidas para todas as tarefas que farão no templo de Deus, e você receberá a ajuda de homens peritos em todo tipo de serviço e líderes, e todo o povo obedecerão todas as suas ordens. Deixa eu te falar algo. Naquele templo, o pessoal reunia uma única vez em Jerusalém, uma vez ao ano, para oferecer sacrifício. Sim ou não? Sim. Você sabe o que foi que Davi fez? Davi, ele estabeleceu um altar. Quando ele está fazendo isso, quando ele trouxe a tenda para Jerusalém, o Davi, ele colocou a adoração 24/7. Quem já ouviu essa expressão? Já ouviu, não já, Adriana? Adoração 24/7. Sabe o que é a adoração 24/7? É 24 horas por dia, 7 dias da semana. Quem fez isso? Davi. E Deus não pediu para ele. Ele estabeleceu, ele disse quem tinha que ser os porteiros, como que deveria funcionar. Ele deu toda a organização de onde? Do templo. Por isso que ele deixou estabelecido o rito do culto. Quem fez isso foi Davi. Davi quebrou todos os paradigmas humanos que você possa imaginar. Um pai que deixa um legado espiritual, ele ensina um filho qual o caminho que ele deve andar.
Amados, tudo de maior valor que você pode dar para o seu filho é Jesus. E apresentar esse Deus para ele, para que ele possa amar esse Deus de todo o coração. Amém? Ensinar um filho é mais do que transferir conhecimento, é formar o caráter dele com amor, firmeza e presença. Amém? A paternidade, ela é construída ao longo da caminhada. A paternidade, ela é construída ao longo do caminho. A paternidade, você pode não ter nascido sabendo ser pai, como eu também não nasci sabendo ser mãe, até hoje eu estou aprendendo. Talvez eu já tenha aprendido 10%, mas você também deve aprender. Davi, ele não foi esse exemplo todo durante toda a sua jornada. Hoje nós temos visto que professores ensinando métodos, ensinando aí cursos motivacionais. Nós temos visto muita gente buscando, inclusive por isso. Mas a palavra do Senhor nos ensina que nós precisamos dar para os nossos filhos. Você, enquanto pai, dá o quê? Identidade. E Davi não foi esse exemplo. Rapidamente, eu já estou encerrando. Em 1 Crônicas, o capítulo 18, nós estamos em 1 Crônica, o capítulo o quê? 28. No capítulo 18, nós temos um momento, na realidade 17. No capítulo 17, nós temos um momento em que Davi tem um encontro com Deus. Um momento em que Davi diz para Deus que vai construir o templo, e Deus manda o profeta Gade ir lá e falar com, o profeta Natan falar com ele, e fala com ele sobre a construção do templo. Só que naquela hora que ele disse para ele sobre a construção do templo, o que ele falou para ele? Ele disse para Davi: quem foi que te pediu isso? Eu nunca te pedi. E Davi fica ali e ele diz: mas você trouxe o desejo do meu coração, Davi, a construir esse templo. E naquela hora ele diz: olha, o seu reinado será eterno, sempre haverá um descendente seu reinando. E aí Deus fala coisas extraordinárias. Eu não tenho tempo para falar tudo aqui para você, mas naquele exato momento a palavra diz que Davi pergunta para Deus: quem sou eu, Deus? Quem sou eu? E Deus fala então para Davi: você é o meu filho amado, hoje eu te gerei. Davi, naquele momento daquela conversa, ele corre para a tenda do encontro. Naquele momento ele se lança diante da tenda, e Deus, ele diz para ele: Davi, pede-me o que você quiser e eu te darei as nações. Davi então pede, e ele pede as nações para o Senhor. Ele pede ali a presença do Senhor. Ele faz esse pedido. O que você não sabe, amado, e aqui é onde eu quero encerrar, é que quando Davi se levanta dali, Davi já era um guerreiro, mas Davi venceu os filisteus, Davi venceu os moabitas, e Davi venceu Hadadés. Eu fiz questão de procurar isso, ou seja, momentos antes, um tempo antes dessa história que eu estou acabando de te contar. No momento em que ele escuta de Deus, que ele é quem? O filho amado de Deus, ele se levanta dali e ele destrói 3 nações poderosas. A partir do momento que ele ouve quem é ele. O que eu quero te dizer hoje, pai? Quando o filho sabe quem ele é para você, a vida dele vai mudar rapidamente. Quem são os filisteus? Filisteus eram inimigos constantes de Israel, símbolo de oposição e persistência. Ele representa o quê? Representa aquilo que sempre está à tua volta, tentando te paralisar, te trazer insegurança, comparação e traumas antigos. Quando o seu filho sabe quem ele é, baseado na sua boca, saindo dos seus lábios, o seu filho vai vencer o quê? Inseguro. Ele vai vencer o quê? Comparar. Ele vai vencer o quê? Traumas que vêm geração após geração acompanhando ele. Quantos entenderam isso? Sabe por que seu filho fica preocupado com o que o colega está dizendo e porque o bullying está crescendo dentro da escola? Porque está faltando quem afirme a identidade dele dentro de casa.
Porque se seu filho escuta você dizendo para ele, você é meu príncipe, você é minha princesa, na hora que um colega chama a sua filha de feia, ela vai dizer o quê? Ah, pra lá, trem. Papai sempre me diz que eu sou o quê? Linda. E nariz de princesa, pescoço de princesa. E ela sai, ó, erguida para coroa, não? Cair. Reafirma a identidade da sua filha. Todas as vezes que chegarem e falarem do seu filho, que ele é um fracassado, que ele é aquilo, mas ele anda na sua companhia, o que ele vai fazer? Nada. Papai disse que eu sou um príncipe, e príncipe tem que andar com outro príncipe. Quer saber disso? Se tu está andando desse jeito, eu vou te largar para lá. Reafirma a identidade do seu filho. Quando eu olhei isso, amados, que eu vi isso aqui real, vencer a comparação, a dita comparação. Mas Davi venceu quem? Os Moabitas. Você sabe quem é os Moabitas? Descendente de Ló. Muitas vezes estiveram em conflitos com Israel. Simboliza o quê? Relacionamentos o quê? Relacionamentos o quê? Fala comigo. Relacionamentos tóxicos ou ciclos familiares que precisam ser quebrados. Entenderam o que eu estou falando? Amém? E o terceiro, Adadés, rei de Zobá, era um líder poderoso que tentou expandir domínio, mas foi vencido por Davi. Representa orgulho, tentativa de controlar tudo sozinho, excesso de autossuficiência. Davi não venceu esse inimigo apenas com a força militar, mas ele sabia quem era ele diante de Deus. Vamos ficar em pé. Davi teve, amados, 20 filhos mencionados na Bíblia, 19 homens e uma mulher. E vocês sabem muito bem que a mulher, inclusive, foi uma mulher violentada. E essa mulher, quero te dizer que Davi falhou, Davi sofreu, Davi padeceu a espada dentro da própria casa, mas no final ele terminou bem. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei, mulher, você que está aqui, talvez tenha dor no seu coração. Você, pai, homem, uma coisa eu posso te garantir, todos nós que estamos aqui, o que não falta é dor dentro de nós. Dor que precisa ser curada, que precisa ser sarada. Davi consertou a vida dele, depois que ele ouviu de Deus que ele era filho. Se o seu pai falhou com você, se seu pai não foi o pai que ele deveria ser, eu quero te dizer hoje que você tem um exemplo de pai. E eu profetizo sobre a sua vida. Eu estou diante dos melhores pais, do melhor pai do mundo. O melhor pai do mundo. Na minha casa eu tenho o melhor pai do mundo. E na sua casa você tem o melhor pai do mundo. É isso que você tem que profetizar todos os dias. Amém?